Você jamais obterá em seus esforços a completude e a renovação que somente a redenção por meio de Jesus pode oferecer. Porque Jesus é nova vida que pisou a terra para desfazer os poderes destrutivos do pecado. Jesus é aquele que restaura o propósito e a alegria perdida por nós em meio ao sofrimento. Ele nasceu por amor e para te amar. O puritano inglês Thomas Goodwin disse que em Jesus o amor se revestiu de carne, porque Ele te ama, é Natal. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Esta é mais uma devocional de Natal para você e sua família meditar um pouco sobre este evento histórico que marca o cristianismo. E para a nossa meditação, eu gostaria de te convidar para que lesse junto comigo o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1, versos 18 a 25. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O maior mistério que desafiou as leis da física e da compreensão humana não aconteceu num laboratório de física experimental. Ele aconteceu no ventre de uma mulher palestiniana há 2000 anos. O evangelho narrado por Mateus consegue nos trazer algumas peculiaridades importantes sobre o nascimento de Jesus Cristo. E a situação que nós temos registrada entre os versículos 18 e 25, talvez de uma forma não tão esperada, é a seguinte. Um casal de noivos, José e Maria, estão em Belém, na Judéia, se preparando para o seu próprio casamento. Imagine só José trabalhando em sua carpintaria, contando os dias para se unir à sua bela noiva. Maria, imagino eu, está cheia de alegria porque achou um bom homem, um homem justo, para ser o seu marido e o sacerdote do seu lar. Imagine como ela deve ter falado sobre as suas expectativas, os seus sonhos com as suas amigas, com a sua própria mãe. E seus pais devem estar finalizando os preparativos para a festa. O vinho deve ter sido encomendado, os músicos contratados e os seus amigos já foram convidados. Tudo está caminhando normalmente para que eles se unam como marido e mulher. Só que o evangelista Mateus nos diz: mas, antes de se unirem, Maria se achou grávida de uma maneira sobrenatural. Maria não era uma jovem promíscua que havia traído José, seu noivo. Ela é uma virgem. E José não é um cafajeste que abusaria da pureza de uma jovem noiva. Então, o que aconteceu? Conforme nos diz Paulo, a plenitude dos tempos chegou. O Espírito Santo havia envolvido poderosamente essa jovem virgem. Contudo, nem José, seu noivo, nem mesmo ela sabiam disso. Imagine então o constrangimento da conversa que eles tiveram para que Maria dissesse estar grávida. Imagine a frustração e o desentendimento. Diante disso, Mateus diz que José resolve deixar Maria sem difamá-la ou denunciá-la como uma adúltera. Ele era um homem justo e não desejava envergonhá-la publicamente. Então nós vemos José, da casa de Davi, planejando deixá-la secretamente.
De certo que sua mente ficou perturbada, e como nós ficamos ansiosos e preocupados quando recebemos uma notícia ruim, José se deita para tentar refletir melhor sobre tudo aquilo. E então ele pega no sono. Mateus registra que, sonhando José, um anjo do Senhor apareceu a ele. E a mensagem do anjo de Deus é para que ele tenha coragem de receber Maria como esposa. Porque Maria abriga em seu ventre o Filho de Deus. Ela está grávida porque o poderoso a envolveu com a sombra do Espírito Santo. E aqui está a grande mensagem do anjo de Deus a José. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aqui cabe alguns breves apontamentos que eu quero deixar para você. Primeiro, o filho esperado por Maria é o Messias prometido. O que significa que há um projeto divino redentivo envolvendo a pessoa de Jesus. Ele é o descendente prometido a Eva, a primeira mãe. Jesus é o filho de Abraão que abençoará a terra. Jesus é o profeta semelhante a Moisés. Jesus é o filho de Davi que trará um reinado eterno para os filhos de Deus. Jesus é o servo sofredor de origem humilde e inesperada. Ele é o filho do homem, como profetizou Daniel. Ele é o sol da justiça, como nos diz Malaquias. Portanto, toda a revelação no Antigo Testamento é uma revelação messiânica. De forma que poucos versos anteriores, Mateus traça uma linha genealógica, mostrando como cada figura histórica, conhecida ou desconhecida da casa de Israel, apontam para o nascimento deste filho. E Mateus faz questão de deixar claro que Jesus supre todas as expectativas messiânicas produzidas pelo Antigo Testamento. E ele reforça dizendo que isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Segundo, a concepção de Jesus é sobrenatural. Parece um pouco óbvio e trivial dizer isso, mas sobre esse entendimento se fundamenta todo o cristianismo histórico e ortodoxo. Jesus não é meramente um homem. Jesus é a segunda pessoa santa do Deus triuno que assumiu carne humana. Os maiores debates da igreja cristã se deram sobre este tema, porque é um tanto provável para a mente humana conceber que Deus se fez carne, e em razão disso muitas heresias foram construídas. Contudo, o cristianismo bíblico, conforme expressado pela Confissão de Fé de Westminster, diz que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. O antigo concílio de Calcedônia, no século V da era cristã, declarou essa verdade a chamando de união hipostática, o que significa que em Jesus as naturezas humana e divina foram unidas em uma só pessoa para sempre. Jesus é verdadeiramente Deus, Jesus é verdadeiramente homem, e isso só poderia ser concebido pelo poder divino. Portanto, a concepção de Jesus é sobrenatural. Terceiro, o propósito do nascimento de Jesus é o que verdadeiramente confere sentido ao Natal cristão. E sobre isso, as Escrituras nos dizem que o propósito da sua vida é redentivo. Jesus nasceu para que fôssemos salvos dos nossos pecados, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Toda a raça humana compõe uma história de fracassos de homens pecadores. A genealogia de Jesus demonstra isso. E, portanto, somente o Filho de Deus poderia triunfar sobre o pecado e salvar o povo para si. E isso fala sobre o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a assunção de Jesus. Este é o evento crucial que divide a história da humanidade. Aliás, no Ocidente nós demarcamos o tempo histórico assim, antes e depois de Cristo. E o propósito redentivo de Jesus, além de nos conferir perdão de pecados, é o que restaura as nossas vidas. O propósito redentivo de Jesus é restaurar a raça caída dos homens. Ele nasceu para isso. Por isso você precisa saber: você jamais obterá em seus esforços a completude e a renovação que somente a redenção por meio de Jesus pode oferecer.
Porque Jesus é nova vida que pisou a terra para desfazer os poderes destrutivos do pecado. Jesus é aquele que restaura o propósito e a alegria perdida por nós em meio ao sofrimento. Ele nasceu por amor e para te amar. O puritano inglês Thomas Goodwin disse que em Jesus o amor se revestiu de carne, porque Ele te ama, é Natal. Eu quero concluir dizendo neste domingo, dia do Senhor, véspera de Natal, que o nascimento deste homem que os evangelhos narram ressignifica toda a história humana. Porque Jesus nasceu, a esperança raiou sobre nós. E porque Jesus morreu e ressuscitou, conforme nos serve de memorial santo, o dia do Senhor, uma nova era foi inaugurada. Jesus nasceu para te amar. E porque Ele te amou, é Natal. Aproveite este dia de festividade para meditar junto à sua família sobre a significância do Natal. Jesus é Deus feito de carne, para que você pudesse ter vida. Feliz Natal!